Olá pessoal do nosso canal. Hoje nós vamos conversar com Antônio Luiz, um profissional com larga experiência na área financeira. E o assunto de hoje é uma sugestão de um seguidor do nosso canal, o Eric. E ele tem interessado em saber sobre fintechs, sobre PIX e uma série de assuntos da área financeira. O Antônio Luiz tem uma larga experiência nisso, então nós convidamos esse profissional para ajudar. Se você que está assistindo nosso canal tem interesse em algum assunto específico, por favor, inscreva-se no canal e dê uma sugestão do assunto que você precisa. E nós vamos identificar um profissional e gravar um vídeo sobre o assunto. Então, Luiz, é com você. Boa tarde, Domingos. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou Antônio Luiz Martins, eu sou um administrador de empresas, tenho 40 anos de mercado financeiro, 23 deles em banco, sendo que desses 23 anos, 5 foram nos Estados Unidos. Trabalho hoje com administração financeira e orçamentária, né? A minha especialidade, além da administração financeira e orçamentária, também é gestão estratégica, né? E finanças corporativas, que envolve operações de grande porte com o mercado financeiro. Já também, de vez em quando, me aventuro na questão de fusões e aquisições, né? Tendo liderado alguns processos e acompanhado outros tantos. Enfim, estou aqui para falar e tirar dúvidas de vocês sobre a fintech e outros assuntos. Então, Luiz, é muito comum hoje a gente falar sobre o termo fintech. Você poderia definir o que é a fintech para o nosso público e também comentar sobre a evolução desse assunto no mercado? Claro. Bom, a fintech ela nasceu na esteira de uma legislação de 2013 emanada pelo Banco Central, né, que facilitou a introdução das startups financeiras no mercado, né? Essa lei de 2013 ela permitiu o incentivo à inovação do sistema financeiro, o que foi determinante para a criação dessas fintechs, né? Elas trabalham e vêm evoluindo no vácuo daquilo que os grandes bancos, deixam de nos oferecer ou oferecem, mas com uma grande dificuldade de acesso, né? A fintech ela tem um modelo de uma startup, né? Ela cresce, ela tem que ter um modelo replicável e um modelo repetitivo. O que quer dizer o quê com isso? Quer dizer que é um modelo que você multiplica a tua base de clientes de uma maneira muito fácil e muito rápida, né? Trabalhando exclusivamente com tecnologia. As fintechs elas não têm agências, né? Elas trabalham algumas coisas que os bancos não trabalham, como, por exemplo, no crowdfunding, que é o financiamento coletivo de um projeto, né? Captando dinheiro de clientes desde valores pequenos, né? Ou seja, todo mundo tem acesso a isso, a valores maiores. As fintechs também, elas se caracterizam por não ter uma burocracia muito grande na abertura de conta, né, na concessão, principalmente de cartão de crédito, né, e com isso ela vem evoluindo numa velocidade quase que da luz, viu, Domingos? É uma coisa impressionante. Para você ter uma ideia, de janeiro a março, 74% das contas correntes abertas no Brasil foram em fintechs, né? Para você ter uma ideia, vamos pegar o exemplo aí da fintech que
que eu considero que é o maior sucesso até o momento, que é o Nubank, né? O Nubank, em 2019, ele encerrou o ano com 11 milhões de clientes, né? E encerra 2020, vai encerrar por volta de 26 milhões de clientes. Então, é um crescimento, uma coisa impressionante, né? Para você ter uma ideia, o que acontece? Recentemente, a minha filha resolveu abrir uma empresa e foi abrir conta num banco tradicional. E veio aquele corolário de exigências, né, documentação, etc. Enquanto, num acesso ao Nubank, ela fez isso, está com a conta aberta hoje, atendendo a necessidade dela, sem o menor problema, né? E, agora, essas fintechs, obviamente, estão tirando o mercado dos bancos tradicionais, né? E o que se espera é que os bancos tradicionais não fiquem parados, olhando e observando serem engolidos aí por essas empresas, né? Se espera uma reação dos bancos, né? A reação talvez mais natural seria a compra de uma dessas fintechs por um banco de grande porte, né? Para que ele possa também atuar nessa área, né? Eu costumo fazer uma comparação e medir o sucesso disso olhando sempre para o mercado, Domingos. O mercado, ele é uma coisa implacável. Ele é de uma precisão incrível, né? Então, quando você olha para o mercado e vê o que o mercado está achando, né, é que você tem ideia da dimensão que a coisa está tomando, né? E quando eu estou falando mercado aqui nesse ponto, eu estou falando de bolsa de valores, né? Então, olha só o que está acontecendo, né? A partir de 1º de janeiro de 2020 até hoje, as empresas de capital aberto, as fintechs de capital aberto, tiveram uma valorização média de 25% no preço de sua ação. Enquanto os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Santander, tiveram uma queda de 35%. Então, isso está dizendo que o mercado está preocupado, né, e está atento à evolução dessas fintechs, né? Está gostando dessas fintechs e está em compasso de espera para ver de que maneira que os bancos vão reagir, né? O que acontece também, né? Toda essa revolução, que ela não é só exclusiva das fintechs, né? Mas ela tem um fator crítico de sucesso que foi o telefone celular e que foi o smartphone, né? Criado pelo Steve Jobs da Apple, né? Acho que não é muito difícil deduzir que se não fosse os smartphones, a gente não estaria nessa revolução que a gente está tendo, né? Com o mundo mudando do dia para a noite e com a pandemia acelerando essa utilização de tecnologia, né? E mais uma vez, Domingos, para você ver como é que o mercado recompensa isso, né? Recompensa a geração de riqueza. A Apple é uma empresa listada na Bolsa Americana, né, com um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Ela vale hoje, em real, 11 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar todas as ações listadas na Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, elas vão atingir 4 trilhões de reais. Ou seja, quase um terço do valor somente da Apple. E eu estou falando, pega Petrobras, Itaú, Bradesco, todas essas empresas grandes aí.
4 trilhões de reais. Né? Agora, existe, que eu também acho que é um ponto-chave, né? É você ter a competência de pensar fora da caixinha, de você pensar aquilo que ninguém ainda percebeu, mas que é possivelmente realizável. Né? A, 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 as fintechs, elas são um modelo de atuação que ele não é exclusivo do mercado financeiro. Eu fui muito, quando eu trabalhei em banco, durante 10 anos eu fui gerente de agência, e eu costumava visitar os meus clientes, e os meus clientes falavam sempre o seguinte: mas o meu mercado ele é muito específico, ele é muito... Todo mundo achando que o mercado de atuação era diferente. Eu sempre achei que negócio é negócio, Domingos. Não tem diferença. Não tem diferença, né? O que um segmento faz e dá certo, vai para outro segmento. Eu posso estar falando de laboratório de diagnóstico de análises clínicas para banco ou para uma escola. Tá? O que acontece em um mercado acontece em outro. Então, você veja bem o modelo de atuação das fintechs. Ela está atuando, né, naquele espaço, ou que o banco não atua, ou que o banco cobra muito caro para atuar. Né? Então, o que é isso? Isso é um exclusivo do mercado financeiro? Não. Olha só o que está acontecendo. Recentemente, estão saindo do forno as fintechs dos planos de saúde, que vai trabalhar os algoritmos, né, e fornecer a atenção primária, ou seja, a prevenção, privilegiando a prevenção, né, do que a hora que a pessoa já está doente, trabalhando com algoritmos, né, com Nada mais é que aproveitar estatística. a oportunidade. Aproveitar a Exatamente. oportunidade, né, cara? Exatamente. Então, quer dizer, você tem que pensar fora da caixa. Hoje em dia, e não é só, eu quero criar uma empresa, eu quero criar um negócio. No seu dia a dia, né, você precisa se perguntar por que eu tenho que me submeter a isso? Por que a solução tem que ser essa? Por que não pode ser outra solução? Entendeu? Eu acho que o mundo, né, ele tá exigindo outras coisas, né, que exigia na nossa geração. A geração, o jovem hoje, né, eu tenho costumado dizer o seguinte: o diploma da sua faculdade ele vale nos primeiros 15 segundos da entrevista. Depois vai depender de você demonstrar as competências que você tem. Se você é uma pessoa proativa, se você é uma pessoa ética, se você é capaz de influenciar decisões, se você é capaz de entusiasmar as pessoas ao seu lado, né, com o seu trabalho. Enfim, essas competências que eles chamam de soft skills é o que está prevalecendo no dia de hoje. Né? O seu diploma, né, ele é valorizado, sim, para você entrar, mas o que vai te manter na empresa é essas competências aí que você tem. Sem dúvida. Então, Luiz, agora um assunto também que está muito em moda no momento é Pix. O que significa? O que é o Pix? Como ele funciona? Sinceramente, muitos seguidores do nosso canal fizeram essa pergunta. O Eric foi o primeiro que se interessou por isso. Então, por isso que nós levantamos o Eric como um dos indicadores do assunto. Mas o que é o Pix? Como ele vai funcionar? O que traz benefício para o cliente, para a empresa, para a pessoa física? Como que isso vai funcionar? Olha, o Eric, o Pix não é nada mais do que uma operação de TED, né, com um prazo um pouquinho mais rápido, né, e sem horário e sem dia
pré-definido. Você pode fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, a qualquer hora. É uma transação eletrônica, né, via celular, que vai transferir recursos para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica. Se você está tomando café num bar, você vai poder pagar com o seu telefone, né? E sem custo, né? Existe uma corrida agora dos bancos, né, e das próprias fintechs para que você cadastre a sua chave, né, ou seja, você se habilite no Pix pela plataforma do banco, da fintechs. Por quê? Porque o banco quer continuar que você centralize as suas operações, o seu dinheiro naquela instituição, né? Agora, eu tenho lido muito a esse respeito, e uma coisa me chama a atenção, né? Antes de se tornar operacional, né, existia uma discussão muito grande entre os bancos, as fintechs e o Banco Central a respeito de limitação das operações, né? Alguns bancos estavam propondo, olha, eu vou limitar, em princípio, a 50% do limite que o cliente tem que mandar uma TED, né? Outros falavam que não iam colocar limites, e tudo isso muito preocupado com a questão da segurança, né? E eu recomendei aí aos meus clientes que, nesse momento, não façam adesão no Pix. A gente não sabe, não tem ainda uma noção exata, né, do que pode ser fraude, de que tipo de fraude você está sujeito, né? O que se viu logo na primeira semana de operação, um monte de site falso para você cadastrar a tua chave, né? E, consequentemente, esse vai te custar caro. Diferentemente de uma TED, por exemplo, o que acontece? Pelo menos no meu banco é assim. Se eu vou passar uma TED de um valor elevado, eu posso fazer aqui no computador sem problema, né? Só que ela vai parar na mesa do gerente da minha conta, que vai me ligar e conferir se eu fiz isso, se eu realmente tenho a intenção de mandar essa TED, né? No Pix, né, não tem isso. No Pix mandou, já foi. Não tem volta, entendeu? Esse é um dos E seria receios. exatamente. Então, o que eu recomendei para o meu pessoal é esperar aí, aguardar aí 90 dias para ver como é que a coisa funciona, para a gente começar a ver efetivamente se tem problemas sérios, se não tem, né? Enfim, é uma recomendação que eu mantenho. Eu mesmo não fiz ainda a adesão, né? E vamos aguardar, deixa quem se dispor a fazer isso, né? Fazer. Você fez um A fazer. comentário que quando você vai fazer uma TED, uma transferência, ela cai na mão do gerente, né? Eu recentemente Isso. fui surpreendido por isso, tá? E caiu na mão do gerente, só que caiu na mão do gerente depois de efetuar um banco de logo vermelho, tá? Não vou falar o nome do banco, mas um banco de logo vermelho. Fizeram uma transferência da minha conta de R$ 17.000, tá? E saiu. E a gerente me ligou em seguida, me perguntando se eu tinha feito aquela transferência. Eu falei, não, eu não fiz transferência nenhuma. Ela falou, então, espera um pouco. Em 10 minutos ela me retornou a ligação, o banco me ressarciu do valor, mas fizeram uma transferência, uma TED, de R$ 17.000. Imagina com o Pix. Vai evaporar o É, dinheiro, né? agora, o que estão dizendo, né, é que o Pix vai fazer com que o papel moeda desapareça, né? Eu acho que isso pode até ser uma realidade, mas é uma realidade ainda distante, né? Não, não tão Por, breve, não tão breve.
porque você Também tem o acho. problema de acessibilidade das pessoas, né? O Brasil é um território muito vasto, né? A gente não Sim. pode pensar que só existe as grandes capitais ou as grandes cidades, existem rincões aí completamente isolados, existem pessoas e regiões sem acesso à rede, sem Wi-Fi. Então é um trabalho meio hercúleo, né, para que você efetivamente possa extinguir o papel moeda. Né? Então eu acredito que Eu acho que isso pode até ser, eu acho que é uma tendência, mas é um futuro bem distante é ainda. bem distante também acho. É. Não precisa ir muito longe das grandes capitais, não é só você não ter, você na região se não tem acesso às redes. São pessoas Uhum, que, infelizmente, não têm habilidade para isso. Muitas pessoas não exatamente. têm habilidade para isso. Tá? Então, eu acho que Exatamente. um futuro distante pode acontecer. Eu, particularmente, eu acho que, mesmo distante, eu acho improvável. Mas pode acontecer sim. Olha, Domingos, lá nos anos 80, no meio dos anos Faz 80, tempo. quando eu era gerente de banco, né, a gente Eu, achava que as eu, eu, pessoas. eu nasci mais ou menos nessa época. O cabelo branco é pó de giz, né, como diz você. Pode dizer. Uhum. Naquela época ainda não tinha muito o conceito de cartão de crédito, existia sim o cartão de débito, exclusivamente para você ir na boca do caixa e sacar, esse era o cartão de débito. E a gente entendia que na época ia ser um ensinamento muito árduo para o povo aprender a usar. Né? E, de fato, na hora que você pôs a coisa para funcionar, o que aconteceu? As pessoas se adaptam, sem o menor problema. Né? Agora, mas mesmo assim, eu acho que a coisa ela não é imediata. Então Também precisa, acho. precisa aguardar. Tem lá todo mundo querendo o teu Pix hoje, né? As fintechs, as empresas de meio de pagamento, são os cashbacks, os bancos tradicionais, né? E, enfim, mas é essa questão da segurança. Né? Inclusive, aí voltando um pouco à questão anterior das fintechs, dentre a legislação, dentro da legislação que permitiu a criação das fintechs, que eu mencionei lá em 2013, são os protocolos de segurança, né, que obedecem basicamente ao mesmo protocolo dos bancos, né, de segurança, de proteção de dados e coisas semelhantes. Né? Então, da tua experiência, nessa vida profissional que você tem, de 40 anos de experiência na área financeira, tem um caso pitoresco que você gostaria de comentar com o nosso pessoal? Alguma coisa aconteceu? Tenho. Olha, a gente sempre, quando profissional, trabalhando há tantos anos assim, a gente sempre tem muitas histórias que são pitorescas, né? E eu vou contar uma com todo respeito ao povo português, que essa foi bem pitoresca. Eu trabalhava nos Estados Unidos, né? Num banco brasileiro lá, e na oportunidade, esse banco tinha adquirido um outro banco brasileiro. Era o começo do processo de fusões e aquisições de bancos aqui no Brasil. Bem lá no 94, 95, mais ou menos. Né? E eu trabalhava lá com comércio exterior. Né? Então, a minha função lá era captar linhas de crédito para exportadores brasileiros. Né? Então, captar linhas de crédito, eu tinha que abrir linhas de crédito junto aos bancos americanos, para que esses bancos americanos nos dessem dinheiro para que a gente pudesse financiar o exportador brasileiro. Né? E logo quando deu a compra, nós compramos esse outro banco brasileiro, né? A gente partiu para
para comunicar ao mercado. Isso foi numa sexta-feira, nós passamos o final de semana inteira preparando os comunicados, principalmente para o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né? Que esse banco brasileiro também tinha operações lá e que nós íamos assumir, e depois para os bancos parceiros. E o principal banco parceiro nosso era o Barclays, que é um banco americano, né? Desculpa, um banco inglês, né? E que tinha uma base em Miami para atender a América Latina. E a vice-presidente era uma portuguesa, que eu me dava muito bem com ela, né? Então eu liguei para ela umas 2 vezes, não consegui falar para comentar da venda, né? Aí passou uma semana, 10 dias, ela me ligou, falou assim, pô, eu vi que você me ligou, não sei o quê. E, obviamente, eu sabia que ela já tinha recebido a notícia, né? E aí eu perguntei para ela, assim, e aí, como é que você recebeu a notícia aí da compra do banco aí por nós, não sei o quê? Ela virou para mim e disse, olha, eu recebi por telefone. É difícil. Não Quer dá nem dizer, para comentar, né? a gente para assim, fica falando, pô, será que ela está tirando uma da minha Não cara? tá minha cara. E tem muitas outras histórias curiosas. Já entrou gente na minha época como gerente, já entrou gente carregando, naquela época tinha aplicações ao portador, né? Carregando uma sacola de dinheiro para comprar sem ser cliente, para comprar um certificado de depósito bancário ao portador, né? Eu vendi o certificado, ele deu o dinheiro, eu dei o certificado e essa pessoa nunca mais apareceu. Sumiu. Sumiu. Tem algum assunto, mais assunto que você gostaria de falar sobre a sua experiência financeira, sobre os assuntos que nós estamos falando, dos fintechs, do PIX e de Olha, outros? o que tem uma outra coisa acontecendo em paralelo às fintechs, né? É empresas do tipo da XP. Uhum. Né? O que acontece? A XP é uma empresa que ela nasceu com uma ideia de wealth management, que é o gerenciamento de riquezas. Né? Qual que é o diferencial que ela oferecia? Né? Naquela época, a gente era muito ligado ao banco. E a gente fazia as aplicações, fazia os investimentos naquilo que o gerente de banco recomendava. Né? E, geralmente, aquilo que o gerente de banco recomendava, né, dependia da meta que ele tinha. Né? Ora tinha meta de Sem CDB, dúvida, ora né? tinha meta de poupança, e é para lá que ele te direcionava. Né? E nem sempre essa era a melhor opção para você, mas era a melhor Investidor. opção para o banco. Né? Então, a XP, que nasceu como uma empresa de cursos de gestão financeira, de patrimônio, etc., né, passou a ser uma empresa que vendia fundos de investimentos de diversas gestoras. Né? E nessa esteira ela veio crescendo. Né? À medida em que a taxa de juros, a taxa básica de juros caía, né, mais clientes ela captava. Por quê? Porque o rendimento dos bancos acabaram caindo a níveis que a gente nunca tinha visto antes na história do Brasil. Por exemplo, hoje a taxa básica de juros é 2%. Né? Então, para você ganhar dinheiro, você basicamente vai ter que correr mais risco. Você pega aí 2% de taxa básica de juros, ô Domingos. Só a inflação esse ano vai ser maior que isso. Ou seja, Engole, né? você simplesmente
proteger o seu capital. Quando Trocou, né? quando você vai para aplicar em fundos de investimento, você também precisa prestar atenção numa coisa, que é a taxa de administração. Tá? Vamos pegar um fundo de investimento, por exemplo, de renda variável. Tá? Ele tem uma taxa de administração que pode chegar a 1% ao ano, tá? Mas ele vai te cobrar 20% de performance, geralmente sobre o rendimento que for superior à variação do CDI. Né? E que hoje não é muito difícil você, como gestor de fundo, fazer ele render mais de 2%. Né? Agora, se você pega um banco tradicional, só a taxa de administração do fundo já engole o teu rendimento. Né? E a taxa de remuneração vai cobrir a inflação, ou seja, na realidade você está perdendo dinheiro. Né? Nem trocando você está. Agora, é o risco, né? Você vai correr mais risco. Agora, o que está acontecendo é que está existindo uma migração muito grande para o mercado de renda variável e o mercado de fundos, os fundos de multimercado. Está havendo uma migração muito grande para esses mercados. Né? Quando eu disse que os bancos, lá nas fintechs, que os bancos não vão ficar parados, né? Olha o que Itaú fez. A hora que ele viu o tamanho da XP e o que eles estavam fazendo, o Itaú foi lá e comprou 50%. Então, eu acho que a solução para as fintechs não vai ser diferente, entendeu? Agora, tudo isso, né, as lições de mercado que a gente vê me diz uma coisa assim muito clara, né? Ainda é muito cedo para dizer que é um sucesso. Muita coisa vai acontecer, quer seja nessa XP, que recentemente abriu capital na Bolsa Americana e fez o maior IPO do ano aqui no Brasil, captando 15 bilhões de reais. Né? Então, muita coisa ainda tem para acontecer. Né? Essas fintechs podem ser compradas por bancos, essas fintechs elas podem ter um processo de fusão, por que não? Né? Enfim, é aberto. Né? O mercado, a selva está aí engolindo gente todo dia. Né? Você fez um Então, comentário que... Pode falar. Pode ir. Você fez um comentário que me despertou uma perguntinha aqui. Acho meio interessante. Você acredita que os bancos podem fazer aquisições das fintechs para, aos poucos, dando uma enxugada nela, fazendo-a quase que desaparecer? Você acredita nisso? Eu acho que sim, eles podem incorporar isso à operação, né? Como fizeram com os bancos menores, por exemplo, Itaú Unibanco, até hoje, né? Itaú Unibanco é até hoje, mas a tendência é que o nome Unibanco, que é o comprado, ele desapareça, né? Agora, a questão não é aonde ele vai funcionar, sobre o que CNPJ. A questão é não perder de vista, né, esse apelo da fintech, né, que, de certa forma, você pode falar, vai canibalizar o banco. Né, mas ele vai tirar proveito dessa situação, pelo menos. Né? Então, eu acredito que pode ser funcionar dessa maneira, ou pode ser que funcione como duas empresas independentes, como, por exemplo, costuma fazer o Banco Itaú, que tem lá a holding Itaúsa, que compra, por exemplo, a XP e vai lá e pendura a XP debaixo da holding dela e não
não debaixo do banco, né? E tem aí a atuação independente, né? Bom, Antônio Luiz, foi muito legal esse nosso bate-papo. Eu acho que esclareceu muita coisa. Sinceramente, eu acho que superou até a expectativa do que o nosso seguidor, o Eric, queria saber, sabe? Eu acredito que vai agregar muito conhecimento ao nosso pessoal. Nós queremos agradecer você, disponibilizar teu tempo. Nós sabemos que você tem uma agenda super apertada, que você está no meio da tua jornada de trabalho agora e se dedicou a fazer esse bate-papo com a gente. E a gestão de A a Z está aberta, de portas abertas para você. O que você precisar, o que você quiser falar, estamos sempre de portas abertas, ok? Eu que agradeço aí. Você. Eu que agradeço a oportunidade, né? E deixa aí o recado para essa moçada que vem aí no mercado de trabalho. Com certeza é uma geração, Domingos, muito melhor que a nossa, muito mais preparada, né? Pelo acesso de informação que eles têm, né? Aconselho a trabalhar essas competências, esses soft skills, né? Que é a proatividade, a ética, a capacidade de influenciar as pessoas, né? E sempre procurando se aprimorar, né? Eu que agradeço aí a atenção de vocês, né? E você pode sempre contar com a minha parceria aqui, comigo, com o meu tempo. A gente sempre acha um tempo para os amigos, tá bom? Tá legal. Então, vou aproveitar essa oportunidade para perguntar se você está disposto a gravar uma nova entrevista falando de investimentos. Pode ser? Claro, pode, sem problema nenhum. Sem problema não, podemos marcar, a gente faz essa rodada aí de investimentos, né? Eu prometo que eu só vou recomendar aquilo que eu recomendo, aquilo que eu tenho na minha carteira de investimentos, né? Então, se você for me seguir a minha opinião, né, esteja ciente de que se você perder dinheiro, eu também vou perder. Mas também se você for ganhar, deixa eu só também vou. Por que isso? Nós temos pelo menos 5 seguidores que pediram sugestões. Uma entrevista sobre investimentos de pessoas que têm uma grande experiência nisso. Vamos agendar em breve essa entrevista. Se você tiver disponibilidade, você passa uma data e nós vamos viabilizar essa. Okay? Sem problema nenhum, Domingos. Vai ser um prazer. E mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado a você. Bem, pessoal, encerrando também a nossa entrevista. O canal de Gestão agradece vocês e compartilhe, se inscreva no nosso canal, toque o sininho aqui embaixo, tá? Para ajudar a gente. Um abraço para todos, um abraço para o Luiz, agradeço, obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tudo bom. Tchau, obrigado.